O que é uma válvula solenoide EVRA Danfoss? Válvula solenoide EVRA Danfoss utilizada em amônia. A válvula solenoide EVRA da Danfoss é o modelo de válvula solenoide utilizado para amônia. Inclusive, a letra A, no final de EVRA, vem justamente da palavra amônia, identificando os componentes Danfoss dessa linha de produto. Em sistemas de refrigeração industrial que utilizam amônia como fluido refrigerante, a aplicação de válvula solenoide é muito comum e ampla, sendo usual em vários pontos de processo, como, por exemplo, em compressores, condensadores, na alimentação de separadores e vasos, na alimentação de evaporadores, no processo de injeção de gás quente e degelo de evaporadores e diversos outros. Com o avanço da automação em sistemas de refrigeração industrial, cada dia se torna mais comum o uso de componentes como as válvulas solenoide, transmissores de pressão, válvulas motorizadas e outros, fazendo processos que antes eram manuais se tornarem automáticos, mais seguros e eficientes. Um sistema básico de refrigeração industrial é formado por 4 pontos. O primeiro é o compressor, onde a amônia é comprimida a alta pressão e temperatura. O segundo é o condensador, onde a amônia é condensada e muda do estado de gás para o estado de líquido ou parcialmente líquido. O terceiro é o separador de líquido, onde a amônia é expandida ao seu regime de temperatura usual em cada processo. E o quarto e último é o evaporador, onde a amônia evapora, voltando a ser gás e retornando ao compressor por intermédio do separador de líquido. Dentro desse cenário, nós podemos aplicar válvula solenoide EVRA em vários pontos do sistema, automatizando e dando uma maior malha de controle sobre o processo em geral, como foi mencionado anteriormente. Para falar sobre a aplicação das válvulas EVRA e sobre cada um dos modelos, vamos em paralelo falar sobre a aplicação delas também, começando pela válvula EVRA 3.5 Danfoss. Essa válvula solenoide é normalmente utilizada para compressores de amônia. Válvula de aspecto mais retangular é a única EVRA que possui conexão rosqueada. Essa válvula é compatível com óleo e amônia, possui alta resistência e pode ser adaptada no lugar de blocos hidráulicos antigos de compressores de amônia. A válvula solenoide EVRA 3.5 da Danfoss não possui operador manual, como é o caso de outras válvulas solenoide EVRA da Danfoss, como por exemplo a EVRA 10 ou a 15. Além desse fato, a pressão máxima de operação da válvula solenoide EVRA 3.5 é de 28 bar, e o material utilizado na produção do seu corpo é o aço inoxidável. Seguindo com as válvulas solenoide EVRA de menor capacidade de orifício, temos também na linha de produtos a válvula solenoide EVRA 3, sendo instalada entre flanges, como podemos observar na imagem. Com a sua instalação entre flanges, é necessário soldar os mesmos, tal como em válvulas de maior porte, como a EVRA 10, 15, 20 e 25, por exemplo. Nessa imagem, conseguimos observar os internos da válvula solenoide EVRA, tal como seus componentes em vista explodida, conforme abaixo. Seguindo ainda com os modelos, podemos destacar diferentes aplicações nesse momento. Quando a amônia é injetada no separador de líquido, essa operação se dá normalmente através de uma válvula solenoide, operada através de um controle de líquido interno do vaso. A mesma irá abrir e fechar de acordo com a necessidade de líquido no processo, ou seja, as chaves de nível, boia de nível, fazem a constante leitura e, através de sinal elétrico, comandam a abertura e o fechamento da válvula solenoide. Além dessa aplicação, outras aplicações, como por exemplo, em tomadas de amônia no condensador para tratamento dessa amônia, visando sempre a remoção do ar e da água com purgadores automáticos, por exemplo, se dão através do uso de válvulas solenoides, operadas também por parâmetros distintos àqueles que nós falamos anteriormente. Dessa forma, nós entramos em modelos de maiores orifícios, que são as válvulas solenoide EVRA 10, EVRA 15, EVRA 20 e também a 25. O numeral destacado após o modelo é referente ao tamanho em milímetros do diâmetro de passagem interno da válvula solenoide EVRA da Danfoss. Tal como a válvula solenoide EVRA 3, as válvulas solenoide EVRA 10, 15 e 20 são instaladas entre flanges, como observamos na foto.
Os flanges utilizados para a instalação das válvulas EVRA 10 e 15 são os mesmos, com nomenclatura jogo de flanges modelo 1.3. Esses flanges são fornecidos na seguinte bitola: 3/8, meia, 3/4 e 1 polegada. Já a válvula solenoide EVRA 20, o jogo de flanges a ser utilizado é o 3.0. Este flange é fornecido em 3/4, 1 polegada e 1/1/4. Além do jogo de flanges, é possível fazer a instalação das válvulas solenoide EVRA Danfoss com um filtro de tela. Esse filtro de tela é o filtro tipo FA da Danfoss, com tela de retenção de 100 mesh. A instalação de filtro é muito importante em conjunto com esse tipo de válvula, visto que o seu funcionamento é por diafragma, e no caso de sujeira, muito comum em sistemas de refrigeração industrial, em especial aqueles mais antigos, o vazamento ou o mau funcionamento da válvula é quase certo sem a instalação de um filtro de proteção, como mostrado na foto. Outro fator importante para ser comentado, além do filtro, é em relação à bobina da Danfoss. As bobinas da Danfoss possuem uma característica marcante e importante. As bobinas são intercambiáveis entre as válvulas e são vendidas separadamente. Na prática, esses dois fatos facilitam e tornam a instalação e manutenção muito mais rápida e barata do que com válvulas de outros fabricantes. Digamos que, por exemplo, na sua instalação você possui tensão de 220 volts, mas tem aplicações para válvula solenoide EVRA 3, EVRA 10, EVRA 32 de maior diâmetro e outras também. Você pode utilizar o mesmo modelo de bobina para todas essas válvulas, como por exemplo a bobina tipo BE, sendo a mais usual, inclusive, em sistemas de refrigeração. Na foto é possível observar o alto grau de proteção dessa bobina, sendo IP67, ideal para meios úmidos e agressivos. Como vimos a vista explodida da válvula solenoide EVRA 3, vamos observar agora as características internas das válvulas solenoide EVRA 10, 15 e 20. Primeiro observamos uma vista de instalação entre flanges, lembrando que as pontas são soldadas, de acordo com a bitola selecionada para o sistema, podendo adaptar o flange. Agora, observamos uma vista interna, onde é possível verificar o funcionamento através do diafragma que é operado pela força e magnetismo da bobina elétrica. Também é possível ver o operador manual e a sua função. Seguindo, nós observamos a válvula em vista explodida, possibilitando a visão dos seus componentes internos, os quais nós falaremos mais adiante na parte dos reparos e manutenção. Seguindo com os modelos de válvulas EVRA, agora vamos falar sobre as válvulas de grande capacidade e maior bitola, e operadas não via diafragma, mas via pistão. Com resistência e vazão diferenciados, citaremos 3 modelos: válvula solenoide EVRA 25, válvula solenoide EVRA 32 e a EVRA 40. A válvula solenoide EVRA 25, tal como a 10, 15 e 20, é instalada utilizando flanges e filtros tipo FA. Tanto o conjunto de flanges quanto o filtro que são utilizados nessa instalação são os mesmos usados para a válvula EVRA 20, otimizando a instalação e a manutenção. A construção da válvula EVRA 25 é diferente, possuindo um deslocamento na torre da bobina, e o seu funcionamento se dando através de pistão e não de diafragma, podendo ser facilmente identificada em uma instalação de refrigeração, conforme a foto. Na vista explodida da válvula, podemos observar essas características internas, exclusivas da válvula solenoide EVRA 25. Seus internos são diferentes em relação aos internos de outras válvulas solenoide EVRA. Para entender esse fato de forma mais clara, vamos fazer a comparação. Esta imagem mostra o conjunto de reparos completo da válvula EVRA 25. Já nessa próxima imagem, veremos o conjunto de reparos completo da EVRA 15, observando que ao invés de pistão, possuímos nesse segundo caso um diafragma. Seguindo adiante com os modelos de grande porte, possuímos a EVRA 32, com diâmetro nominal de 1/1/4, e solda de encaixe. Válvula solenoide EVRA 40, com diâmetro nominal de 1,5 ou 2 polegadas e da mesma forma, solda de encaixe. Também operadas através de pistão, como a válvula solenoide EVRA 25. Podemos observar essa característica no reparo da mesma, conforme as imagens. As válvulas EVRA 32 e 40 não possuem flanges para sua instalação, justamente por serem instaladas diretamente na tubulação. Outra característica importante é que para esses dois modelos de válvulas, o filtro utilizado é o filtro
modelo FIA, não o filtro de encaixe direto, como utilizados nas válvulas que nós falamos anteriormente. Nesse caso, o filtro utilizado é igual ao que segue na imagem. E para concluir a nossa apresentação de modelos, reforçamos que para todas essas válvulas apresentadas, desde a EVRA 3.5 de 1/4 até a válvula EVRA 40 de 2, você pode fazer uso da mesma bobina, facilitando muito a instalação e a reposição, até mesmo o planejamento e o controle da sua manutenção. Um ponto importante é referente às válvulas modelo EVRA-T, que não abordamos anteriormente. As válvulas EVRA-T são produzidas nos seguintes modelos: EVRA-T10, EVRA-T15 e EVRA-T20. As válvulas solenoide, modelo EVRA-T, são utilizadas em aplicações independentes de contrapressão, como por exemplo em ligações entre dois separadores, onde a pressão posterior à válvula ou a falta da mesma pode impedir seu funcionamento. Sua instalação e função básica é a mesma da válvula solenoide modelo EVRA, não possuindo maiores detalhes em relação aos comentados anteriormente.